Fala galera, estamos aqui hoje na casa do meu irmão Luiz. Vou tomar um café aqui. Bebida boa é café. E aí, Lulinha, tem algumas perguntas aí que o pessoal fez pra gente e nós vamos responder algumas dúvidas e algumas questões que as pessoas têm curiosidade de saber quais serão os próximos passos e o que vai acontecer daqui por diante dentro dessas questões. Qual que é a pergunta aí? Olá, galera, tudo bem? A primeira pergunta é essa, né? O pessoal está querendo saber o que você acha das manifestações, seu Marcos? Então, as manifestações, eu acredito que todas as manifestações que estão ocorrendo hoje é uma energia. Tudo isso funciona como uma energia. O sistema ele não desperdiça nenhum tipo de energia. As pessoas precisam entender que para o sistema não existe eventos, acontecimentos ou circunstâncias boas ou ruins. O que existe são apenas acontecimentos. Não existe algo negativo ou positivo para eles. Eles encaram tudo da mesma forma. As pessoas é que pensam que existe energia positiva e energia negativa, energia leve ou energia densa, energia pesada ou energia leve. Não existe isso para o sistema. O que existe é energia, são fatos, são acontecimentos. E como que eles interpretam tudo isso que está acontecendo? Para eles é apenas um evento. E eles irão se utilizar desse evento que está acontecendo e irá canalizar essa energia contra o próprio povo. Como assim? O que é que eles vão fazer com tudo isso? Primeiro, já que eles não desperdiçam energia e para eles tanto faz, algo bom ou ruim só existe na concepção da população. Então a primeira coisa que o sistema vai fazer acerca de tudo isso que está acontecendo com essas manifestações é usá-las para criar leis contra o próprio povo. Ou seja, o que é que o sistema vai dizer? O sistema vai dizer, olha, o seguinte, a partir de agora, toda manifestação ela será taxada como antidemocrática, como um movimento não popular, mas como um movimento bolsonarista. Então o sistema, eles não estão achando nada disso ruim, porque para eles as coisas só são ruins se eles não souber extrair dos acontecimentos algo positivo, e eles vão extrair. Existe uma energia em torno dessas manifestações e eles irão canalizar essas energias contra o próprio povo, e eles irão fazer isso logo logo. É aquele famoso ditado que a nossa avó, a nossa mãe dizia, lembra? Que é matar 3 coelhos de uma cajadada só? O sistema vai fazer isso. Primeiro, eles irão também usar esse movimento contra o próprio Bolsonaro. Por quê? Porque quando você quer destruir um movimento, você ataca primeiro quem? O líder. E eles irão usar esses movimentos para atacar o próprio Bolsonaro, o chamando de antidemocrata, o chamando de genocida. Por quê? Porque eu acredito, não que isso vá acontecer, mas eu acredito que depois dessas manifestações vai acontecer uma outra pandemia. Isso irá se acentuar ainda mais. E eles podem usar essas manifestações para falar o que para o povo? Agora vocês pensavam que o vírus estava contido, mas o vírus foi trazido à tona novamente. E quem que eles vão culpar? Eles vão culpar o movimento bolsonarista, chamando de irresponsável, dizendo que o povo achava que o vírus tinha acabado e tinha ido embora, mas isso nunca aconteceu. E agora, já que esse vírus vem à tona, alguém tem que ser o bode expiatório, alguém tem que assumir a culpa. E o sistema vai culpar quem? Bolsonaro e os seus adeptos. Então eles irão canalizar essa energia a favor deles. Então essa é a segunda coisa que eles vão fazer. E a terceira, nada menos importante, é o quê? A picadinha. Ou seja, com o governo de direita, nós ainda tínhamos a liberdade de escolher se queríamos ou não levar a picadinha, aquela famosa picadinha, né? Que alguns estados e alguns governadores praticamente obrigaram as pessoas. Porém, no governo Bolsonaro, as pessoas tiveram uma certa liberdade, uma certa flexibilidade para querer tomar ou não. Agora, com o governo de esquerda, eles trazendo tudo isso à tona,
eles vão enfatizar a questão da picadinha novamente. Eles irão vacinar todo mundo. E essa vacina será obrigatória. Então eles vão conseguir 3 resultados em um só acontecimento. Primeiro, atacar o líder do movimento. Segundo, atacar o próprio pessoal de direita. E o terceiro, trazer à tona a vacinação novamente, porque eles não desistiram disso. Então é isso que eu penso das manifestações. Ah, entendi. E tem uma outra questão muito interessante dentro ainda disso. Tem outra questão que, inclusive, você havia me perguntado antes da gente começar esse vídeo, nós já tínhamos falado um pouco acerca disso, sobre direita e esquerda, né? Sobre direita e esquerda. O que é que eu acho de direita e da esquerda? O que é que eu penso acerca disso? Eu penso que são 2 lados de um mesmo sistema, são 2 braços de uma mesma moeda, são 2 braços de um mesmo sistema, 2 lados de uma mesma moeda. Eu penso que direita e esquerda é a mesma coisa. Existe um sistema imperando por trás desses 2 movimentos. E isso lembra-me um acontecimento, lembra-me alguém muito famoso na Bíblia, por nome de Sansão. Lembra de Sansão? Lembro. Como esquecer dessa figura emblemática, né? Sansão. Sansão era um dos juízes de Israel. E Sansão era um homem muito forte, era um homem assim, que tinha uma força descomunal. Uma formosura. Era um homem, a Bíblia diz que era um homem formoso e tal. E era um homem extremamente forte. E o que é que Sansão nos ensina? Olha só como que o sistema ele sabe extrair de qualquer acontecimento energia. E eles canalizam isso sempre a favor deles. Quando Sansão ele vê uma queixada de um jumento, ele está em uma guerra com um povo adversário e ele consegue ver um cadáver de um jumento. E aí, o que é que Sansão faz? Ele toma uma queixada do jumento e com uma queixada de jumento, Luiz, ele mata cerca de 1000 homens com uma queixada de jumento. O que é que ele nos ensina com isso? O que podemos extrair como lição é que uma queixada de jumento é uma arma extremamente precisa nas mãos de quem sabe se utilizar dela. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando se trata de direita e esquerda, o sistema ele sabe como se utilizar de jumentos e usar esses jumentos e manipular esses jumentos para conseguir alcançar os seus objetivos. Ou seja, uma queixada de um jumento para pessoas que não têm habilidades para lidar com ela é só uma queixada de um jumento. Mas para quem tem habilidades para lidar com aquilo, aquilo vira uma arma. Então, uma queixada de jumento foi capaz de matar 1000 homens em uma guerra. Pessoas que sabem lidar com jumentos conseguem vencer uma guerra, conseguem vencer eleições, conseguem fazer qualquer coisa. É só ter habilidade para lidar com jumentos. E o povo, nas mãos do sistema, não passa de jumentos, que eles manipulam ao seu bel prazer e conseguem extrair desse povo os resultados os quais eles querem obter. Então, é interessante porque depois que Sansão vence a guerra, nós lembramos de Sansão até hoje, não é? Todos lembram de Sansão. Quem lê a Bíblia, quem conhece um pouco acerca da história, já ouve falar de Sansão. Sansão nunca foi esquecido, mesmo depois da guerra. Porém, ninguém fala sobre a queixada do jumento. Sabe por quê? Porque jumento só é lembrado nos tempos que é necessário que seja lembrado. Depois que os tempos de guerra, depois que os tempos de eleições, depois que o tempo passa,
jumento é simplesmente esquecido. O jumento, ele tem uma utilidade para o sistema, mas logo que aquilo passa, o jumento perde a sua utilidade. É interessante isso, né? Interessante. Como que eles tratam as pessoas, né? E como que eles têm todo mundo como jumento. Só isso. E que sempre que precisam, eles se utilizam. Quando passa o tempo, é esquecido. Cai na irrelevância. Perde a sua importância. Então, é impressionante o quanto que a Bíblia nos ensina acerca de como que o sistema age. Entendi, seu Marcos. Agora, não saindo muito do assunto que nós estamos conversando, vamos falar um pouco sobre corrupção, né? Sobre o mandato de Lula e de Bolsonaro. Qual mudança que você sentiu? Você sentiu alguma mudança depois que Bolsonaro foi nosso presidente aí? Agora vai entrar o Lula aí novamente. Qual mudança aí que você sentiu aí na sua vida? Sinceramente, para mim, o Lula e o Bolsonaro são dois bandidos, deveriam estar presos. São dois criminosos, são dois corruptos. A diferença entre o Lula e o Bolsonaro é que o Bolsonaro, até então, o que nós temos são conjecturas, são juízos incertos baseados em aparência. E por que eu digo que Bolsonaro é corrupto? Bolsonaro é corrupto porque Bolsonaro, ele acabou com a Lava Jato, ou seja, a Lava Jato continha uma estrutura fortíssima para desmontar todo o esquema de corrupção. E o que é que Bolsonaro fez? Bolsonaro foi lá e acabou com a Lava Jato. Por que ele acabou com a Lava Jato? Porque, de acordo com as investigações fossem avançando para outros níveis, isso ia respingar nele e nos filhos dele. Então, ele alegando que o governo dele não tinha corrupção, ele acabou com a Lava Jato. Extinguiu, exterminou a Lava Jato. Então, quem não deve... Não teme, né? Não teme, já que ele acabou com a Lava Jato. Por que esse medo? Por que esse receio? Por que acabar com uma coisa que estava dando tão certo? A segunda evidência que eu tenho não são provas, mas segundo a minha leitura e por conta desses comportamentos do Bolsonaro, que eu acredito que ele seja corrupto. Mais uma das coisas, além de acabar com a Lava Jato, são os sigilos que Bolsonaro colocou 100 anos para que sejam quebrados. Espera aí, 100 anos para se quebrar sigilos? O que Bolsonaro tanto esconde que ele precisa colocar 100 anos para que seja aberta essa caixa preta? Existe algo muito errado aí. Não é verdade? Verdade. Então, poxa, 100 anos de sigilo, por quê? O que eu tenho a esconder? E essas reuniões a portas fechadas, que esses líderes tratando de assuntos, aparentemente parece que são assuntos e tratativas obscuras, já que o povo não pode saber o que está sendo tratado ali. Então, Bolsonaro, na minha concepção, ele é corrupto por essas atitudes e outras mais, como por exemplo a reforma da Previdência, cujo qual a Previdência ela é superavitária, ou seja, ela sempre arrecadou mais do que o que pagou. Bolsonaro foi lá e promoveu junto com Paulo Guedes. Lógico que isso é uma intenção dos banqueiros. Os banqueiros eles querem investir em fundos de pensões, e aí para isso eles precisam acabar com a Seguridade Social. E aí Bolsonaro junto com Paulo Guedes articulou tudo isso a fim de destruir o que nós mais temos de precioso, que é a Seguridade Social, que assiste e atende tanta gente, cara. Tanta gente. Bolsonaro foi lá e junto com Paulo Guedes e procurou tirar direito das pessoas, que foram direitos justos e adquiridos, e ele simplesmente foi lá junto com uma canetada, comprou todo mundo no Senado, aprovou e simplesmente foi aplaudido ainda pelos bolsonaristas, né? Então são atitudes do Bolsonaro que mostram que o Bolsonaro não está do lado do povo tanto quanto ele diz estar. Então, se você perguntar para mim, se eu votei no Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro. Nossa, é até um choque por eu falando todas essas coisas e votar no cara ainda, né? Mal do rapaz, Não, falar mal não. Falar mal é quando eu construo narrativas
E essas narrativas são maliciosas, são escusas, são mentirosas. Eu estou falando a verdade, é diferente de falar mal. Então, o que acontece? Eu votei no Bolsonaro. Mas por que eu votei no Bolsonaro? Eu votei no Bolsonaro porque eu entendo que Bolsonaro é um câncer. Só que nós estávamos entre um câncer pequeno, em desenvolvimento, e estávamos entre um outro câncer ainda maior, milhões de vezes maior, que é o Lula. Ou seja, tirar o Bolsonaro do poder e colocar o Lula é um processo que na ciência nós chamamos de metástase, que é o quê? É quando um câncer pequeno ele começa a se desenvolver e se espalhar pelo corpo e desenvolver tumores ainda maior, mais agressivos e mais severos. Ou seja, é você querer eliminar um mal causando um mal ainda maior. Ou seja, o que era que o povo brasileiro tinha que fazer? Era deixar o Bolsonaro onde ele está e nas próximas eleições arrancar, extinguir, extirpar esse mal de uma vez por todas. Aí como que as pessoas procuram resolver os problemas? Trazendo um problema maior. Lula é milhões de vezes pior que Bolsonaro. Milhões, nem se compara. Por quê? Porque Bolsonaro, até então, o que nós temos são conjecturas. O que nós temos são comportamentos mais que suspeitos de que ele é um político corrupto. Todavia, compará-lo com o Lula é uma coisa muito louca. Por quê? Porque o Lula já foi o quê? O Lula já foi julgado, o Lula já foi preso, o Lula já foi condenado, o Lula foi... provas, né? Exatamente, o Lula foi delatado pelos seus amigos, pelos seus comparsas, pelas pessoas que compõem todo esse esquema de corrupção. As pessoas delataram o Lula, cara. As pessoas, os amigos do Lula devolveram dinheiro para os cofres públicos por conta dessa corrupção exacerbada e uma corrupção, um nível de corrupção nunca visto na história do país. Eu acredito que até mesmo na história do mundo nunca houve um esquema de corrupção tão avassalador e devastador quanto o esquema do Lula, do esquema do PT. Todavia, votar no Lula sob o argumento de que Bolsonaro é corrupto, meu irmão, chega a beirar a insanidade. Porque eu tenho de um lado um cara que eu sei que é corrupto, porém nunca foi delatado, nunca foi julgado e nunca foi condenado. E eu tenho do outro lado um cara que já foi delatado, já foi julgado, já foi condenado e foi preso. Como que eu vou votar num cara desse? Houve provas, né? Houve provas contundentes, cabais, irrefutáveis, robustas. Ninguém conseguiu transpor isso porque, é algo evidente. Foi julgado, o cara foi preso. Como que eu vou votar em um cara desse? Não tem como eu fazer uma loucura dessa. Então, votar no Bolsonaro era evitar um problema maior. Era só isso. Era deixá-lo ali onde ele estava e logo arrancá-lo de lá também e colocar uma outra pessoa no lugar dele. E não trazer de volta esse problema que vai terminar aquilo que eles começaram. Não é à toa que eles trouxeram toda a gangue, toda a quadrilha de volta. Olha quem está do lado deles. Gedel Vieira, o cara que foi pego com aquelas malas de 51 milhões de reais no apartamento, um escândalo violento. Olha quem está do lado dele, aquele cidadão que... Com tiro na cueca. Olha só, os caras que estão do lado dele. Ele trouxe toda a quadrilha novamente para continuar da onde pararam. Continuar assaltando os cofres públicos e o povo brasileiro, cara. Sem dó, sem nenhuma dó, sem nenhuma compaixão. Então a sua resposta, os dois são corruptos, não mudou nada. Os dois são corruptos, porém o nível de corrupção do Bolsonaro é bem menor do que o do Lula. É por isso que eu estou falando, não se resolve um problema causando um problema ainda maior.
Nós tínhamos que tirar Bolsonaro do poder, tínhamos, mas não trazendo o maior criminoso da história desse país de volta à cena do crime, como disse o próprio vice dele, né? O Geraldo Alckmin. Então não tem como comparar os dois. Os dois são diametralmente incomparáveis em níveis de corrupção. Por mais que ambos sejam corruptos, e eu acredito que sejam, disso eu não tenho dúvidas, todavia não se compara um com o outro. Então é isso, Marcos. Essas 3 perguntas aí para responder ao povo, no qual tem uma dúvida aí. E tá aí, essas 3 perguntas já respondidas pelo senhor Marcos Antônio. Foi um prazer ter conosco. Foi um prazer nesse dia aí. Vem mais vezes tomar um café com a gente e responder as perguntas que o povo quer saber da toda a verdade. Amém, amém. Estamos aí, meu irmão. Estamos juntos. Até a próxima, pessoal.